Olá pessoal, bem-vindos a mais aula de Física. Hoje a gente vai falar um pouco de conservação de energia no geral. A gente viu já que a energia mecânica ela é conservada, ou seja, em qualquer ponto que eu estiver trabalhando, eu tenho sempre a mesma quantidade de energia total do meu sistema. Agora vamos supor que você tem um sistema que ele é não conservativo, ou seja, em algum momento eu tenho alguma força que dissipe energia, que faça eu transforme em outros tipos de energia que não estão associadas aí necessariamente ao movimento, ajudando o movimento, vamos dizer assim. Então, pessoal, o que a gente tem? Vamos imaginar aí que você tem um sistema bonitinho e tal, e aí numa certa região, numa certa parte desse seu sistema, você tem aí atrito, por exemplo. Ora, se você tem atrito, então você tem a realização de trabalho por uma força aí que é contrária ao movimento. O trabalho da força de atrito, quem que é? É a força de atrito vezes a normal vezes o cosseno do ângulo entre a força de atrito e o deslocamento. A questão é que, em geral não, sempre aqui no nosso caso, a gente vai ter o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento maior que 90 graus, né? Então imagina aí que você tem um deslocamento nesse sentido aqui. Se você tem uma força de atrito contrária a esse deslocamento, e o vetor de deslocamento para lá, para a direita, então você tem aí, é fácil de perceber que o ângulo entre eles é de 180 graus. Se a gente tem um plano inclinado, por exemplo, e aí eu tenho um bloco sobre esse plano inclinado se movimentando, está aqui. Ora, eu produzo uma força de atrito que está contrária ao movimento. Para cá, a minha força de atrito. E o meu deslocamento está no outro sentido, também 180 graus. Então, pessoal, se o ângulo é sempre maior que 90 graus, isso quer dizer que o meu trabalho aqui, ele é menor que zero. E aí a gente sabe que o trabalho, então, da força de atrito é um trabalho resistivo, porque é uma força que está contrária ao movimento. Então, pessoal, imagine que eu parta numa trajetória aí de um ponto A, por exemplo. Imagina que eu parto de uma trajetória no ponto A e que numa certa região dessa minha trajetória, está aqui o meu ponto A, e que numa certa região dessa minha trajetória a gente tenha uma força de atrito atuando aí no seu sistema. Por exemplo, aqui. Ora, se você tem essa força de atrito nessa região aqui, então, e aí eu chego numa região B, que pode estar aqui intermediária, pode estar aqui no final, enfim, tanto faz. Bom, como é que eu posso medir a energia total do meu sistema? Eu gosto de pensar sempre na seguinte ideia. Imagina a energia total que você tem no ponto A. Você está começando aqui com uma energia total no ponto A. Essa energia, ela é diferente do que a energia no ponto B. Por quê? Porque parte da energia foi dissipada por atrito aqui nessa região. Essa energia que foi dissipada, ela pode ter sido dissipada na forma de calor, por exemplo, e aí a energia térmica do sistema aumenta.
Então, quando eu chego no ponto B, eu tenho uma energia, a energia do ponto B é uma energia menor do que a energia no ponto A. Ou seja, pessoal, precisa de alguma energia para compensar aqui no ponto B. E aí que a gente pode pensar na seguinte ideia, que a energia no ponto A é igual a energia dissipada na região ali, mais a energia no ponto B. Se eu tenho dissipação apenas por atrito aqui, eu sei que essa energia é o trabalho do atrito. Como o trabalho do atrito ele é resistivo, porque ele é menor do que zero, então, pessoal, se esse trabalho ele é resistivo, como é que eu posso colocar aqui na minha expressão para a energia total? Eu posso pensar como sendo a minha energia em A é igual ao módulo do trabalho do atrito, uma vez que ele é negativo, mas aqui só me interessa a energia que foi utilizada, mais a energia no ponto B. Então, pessoal, dessa maneira aqui, a gente pode descrever qualquer sistema onde há perda de energia por atrito ou por qualquer outra força irresistível que você tiver no seu sistema. Ok, pessoal? Então, tá aí. Opa, rabisquei pra caramba aqui, né? Vamos escrever de novo aqui, só para ficar bonitinho, que a energia no ponto A, vamos procurar um lugar onde não está riscado, acho que aqui tá bom, né? Vamos fazer assim. A energia no ponto A, então, é toda a energia que foi dissipada, mais a energia no ponto B. Eu posso pensar que eu tinha uma quantidade X de energia para gastar e gastei realizando trabalho com atrito, né? E gastei também para chegar no ponto B, que é um ponto que de repente pode ter uma elevação, e aí eu tenho energia potencial gravitacional, que é um ponto que tem uma mola, que é deformada, enfim, pode ser qualquer coisa. Então, essa aí é a nossa ideia de conservação de energia total, mesmo quando há dissipação do sistema. Até mais.